a gente mais uma vez aqui, na verdade, com o nosso amigo Marcos, grande empresário, empreendedor, visionário, está conosco novamente no Live Podcast, que na verdade, Marcos, nós estamos aqui com a logo do Topa Tudo, mas isso a gente vê depois. Marcos, prazer, meu amigo, te ver novamente, estar com você mais uma vez para esse bate-papo super legal que nós vamos bater agora, beleza? Bem-vindo ao nosso podcast. É isso aí, Carlos, o prazer é meu, satisfação voltar aqui, né? Para a gente bater aquele papo saudável, conversar um pouco a respeito aí dos negócios, como é que está o mercado atual, contar um pouquinho da minha história, como eu fiz para chegar até aqui e instruir, né? Poder ensinar e orientar as pessoas que estão começando agora nesse mercado que está cada dia que passa muito disputado, né? Mais competitivo? Mais competitivo. E muitas das vezes mais bem desleal, né? Bem desleal, que o pessoal que conhece, que estão mais orientados, ligados na internet, eles têm mais habilidade a se sair, a se desenvolver mais rápido, né? Sim. E Marcos, para início de conversa, eu até vi alguns tópicos. O que precisamos aprender hoje com charlatões na tua área? A gente tem que aprender, sempre estar buscando informações atuais. Hoje a gente tem aí, né, Carlos, o YouTube, um canal de educação muito importante, né? O YouTube ele traz coisas boas, traz coisas ruins também, né? Vai de você saber o que você quer. Se quer ir partir pelo bom ou pelo ruim. Sim. Hoje a minha diversão em casa é assistir o YouTube. Ontem eu não tinha o que fazer, eu estava assistindo toda aquela tragédia das torres, o World Trade Center, né, do 11 de setembro. Isso, como é que foi tudo que aconteceu. A sincronização dos aviões é porque isso foi colocado atualmente aqui, né? Sim. E aí o cara remontou todo aquele cenário, fez tudo uns vídeos, as fotos, colheu todas as informações. Aí tu fala assim, Marcos, mas o que isso tem a ver com o cenário atual? Você entender, eles fizeram todo um projeto que todos os aviões eles caíram sincronizados. Sim. Questão de 10, 20 minutos para um avião bater em cada torre, né? E o outro caiu lá no Pentágono. Então, quando o avião caiu, teve uma torre que passou 1 hora para ela desabar. E aí eles foram falar como é que era o projeto da torre, as colunas, como era que foram feitas, né? E a torre ela foi projetada justamente até para batida de avião, se um avião batesse nas torres para ela não cair, né? Só que aconteceu que o detalhe importante, tinha umas borrachas que segurava as treliças, elas estavam presas com as colunas. Na hora que o avião explodiu, o combustível do avião derramou. Sim. E derreteu essas borrachas e fez com que a torre caísse. Olha só. Né? Então, se eles tivessem pensado até nisso, para você ver o detalhe, o combustível do avião começou a queimar e isso aí morreu muitas pessoas. Porque se ele batesse e a torre não caísse, ia livrar muitas vidas. Sim. Isso aí são projetos de arquitetura, né? São planos de ações. Por isso que hoje em dia, até no meio empresarial, a gente tem que pensar em tudo que a gente vai fazer para não... Mas, Marco, vendo por esse lado, nós temos que levar em conta também que eram aviões comerciais, né? Aviões muito grandes. Então, eu creio que provavelmente seria inevitável que aquelas torres caírem. Não, pois é. Mas por mais que sejam aviões grandes, se eles fizessem um projeto que o repórter estava falando diferenciado, que é um projeto diferente, sim, que botasse as torres, as colunas espalhadas, né? Porque o que aconteceu? As colunas lá daquele prédio eram centralizadas e nas laterais, nas extremidades, por conta de que não atrapalhava os escritórios. Então, se eles tivessem feito o projeto que as torres estivessem espalhadas, o repórter estava explicando, o apresentador, que talvez a torre não caísse, né? Sim. Então, por mais que tenha um impacto, a maioria dessas torres, esses prédios construídos, eles já são até projetados para que se um avião bater, eles resistissem. E outro detalhe importante foi a fundação, né? A fundação, ela foi muito, muito, muito forte, porque eles cravaram as colunas em uma rocha. Entendeu? Então, no impacto do avião, ela balançou pouco. Sim. Ela avançou pouco, mas ela desabou por conta da estrutura interna mesmo. Mas não porque bateu nela e ela caiu como se fosse assim, um efeito dominó.
Não, ela segurou o impacto do avião, só para você ter uma ideia. Porque a fundação dela estava resistente. Então ela desceu todinha, mas ela não caiu. Aí o que Marcos entende, o que Marcos tira de aprendizado com um evento desse, para o empreendedorismo? O tiro de aprendizado é o que eu falei para você, né? Que por mais que a gente faça um plano de ação, tudo detalhadamente, sempre ainda tem algo externo, algo muito importante que acaba prejudicando. Então, em relação ao empreendedorismo, a gente tem que estar sempre preparado. Preparado para o pior, para o melhor. O pior para o melhor. Porque o empreendedorismo é aquilo que eu te falei, né? É horas de preocupação e minutos de prazer. Sim. Você vive a vida intensa totalmente, ali preocupado com o negócio, mas quando a gente ama e gosta do que faz, por mais que seja doloroso, você se satisfaz, você realiza quando consegue resolver uns problemas. E você fica mais forte, né, cara? O empreendedor hoje é uma barreira, uma resistência, por conta de tanta coisa que a gente passa pelo dia, durante o dia, né? A gente tem os impostos, a gente tem assim, nossos funcionários, nós temos nossos fornecedores, né? E temos a parte também de transportes. Todo dia é um desafio diferente. Às vezes eu fico na minha sala aqui, não tem problema nenhum. Tá acontecendo problema nenhum, eu já fico assim, pô, não tá acontecendo nada. Tá muito tranquilo. Tá muito parado, tem que fazer alguma coisa para acontecer. Mas a gente fica buscando, né? Fica buscando. Nada. Mas na verdade, o que eu vejo, Marcos, hoje, o que eu acho interessante é que a nossa vida sem desafios parece que fica sem sentido. Já pensou Verdade. nisso? Se tudo fosse muito fácil, se você saísse de casa para resolver 3 coisas, resolvesse 6, se você saísse de casa não acontecesse nada, será que seria tão interessante a vida? Com certeza não. E eu também não gosto de rotina, eu não gosto de fazer nada ao mesmo tempo sempre, eu gosto de sempre estar mudando. Porque a gente vai aprendendo coisas diferentes, né? Ambientes diferentes, e isso tudo é bom até para o próprio conhecimento e a própria tomada de decisão dentro da empresa, né? Para você ter uma boa gestão, você tem que ter uma sabedoria, e a sabedoria nem sempre está nos livros, está ali no network que tu faz, numa conversa que tu tem com um amigo, alguma coisa, né? Eu fui, uma vez viajei, tá com uns 30 dias aí, viajei no meu caminhão, dirigindo, o caminhão quebrou, e aí eu aprendi tanta coisa nessa viagem, Carlos, que eu acho que se eu pagasse para me fazer essa viagem, para que isso acontecesse, eu não aprendia. Né? Então é ousado, é arriscado, mas a pessoa para prosperar ela tem que se arriscar. É interessante, sabe o que eu acho interessante nessa tua colocação? É que no teu meio empresarial, a maioria dos empresários jamais faria isso. E eu conheço alguns empresários que jamais faria isso. Pegaria seu próprio caminhão e viajar, né? Quer dizer, é meio que uma aventura meio maluca, né? Quer dizer, vendo por esse lado o empreendedor, né? Sim. Ou não, né? De repente você, no dia a dia ali, no vamos ver, às vezes a coisa flui até mais, você tem uma visão diferente do que o que eu imagino. Antes eu imaginava que o empresário, ele tinha uma empresa, ele montava um escritório, botava ar-condicionado, ficava ali dentro, observando os funcionários. Só que parece ser interessante, só que o teu pessoal lá, de repente precisa muito mais de você no meio deles, os clientes, do que você ali no teu mundo, né, esperando acontecer. No teu caso, eu achei assim, peguei o meu caminhão e saí, quer dizer, é meio que inusitado isso, né? Qual é a ideia? O que passa na cabeça de Marcos? Qual é a visão tua com essa atitude? Primeiro, que se eu não fosse fazer essa viagem, eu ia ficar em casa, né? Não é que eu não gosto de ficar em casa, é porque a gente satura, às vezes, por exemplo, ficar assistindo o dia todo, porque eu moro em um apartamento, o apartamento é pequeno. Sim. Né? Não tem um quintal. Modesto. Mas mora em apartamento, mora em apartamento bem modesto, né? Bem modesto, apartamentozinho. E eu não gosto muito de descer para a área de lazer. Sim. Raramente eu vou para a piscina. Então, eu disse assim, eu vou fazer essa viagem aí, vamos distrair, mas a viagem era para ir num dia e voltar no mesmo dia. Para bate e volta, né? Bem em Teresina. Saí cedo, 5 horas da manhã. O caminhão começou a dar problema daqui para lá. Aí eu já não consegui voltar no mesmo dia. No outro dia que eu ia vir, o caminhão começou a dar problema. E aí eu parei. Mas, Marcos, só? Hein? Sozinho? Não, tava sozinho. Tá. Eu tinha combinado com um rapaz para ele ir comigo, mas a esposa dele adoeceu, aí ele não quis. E eu sozinho. E eu começava a rir dos problemas do caminhão dando defeito daqui para lá.
conta do combustível adulterado. Sim. E eu passava a mão nele, conversava com ele e começava a sorrir. E dizia para ele assim, eu preciso pelo menos entregar essa carga, porque a carga que eu tinha no caminhão valia mais do que o próprio caminhão, né? Eu estava com mais de 30 bicicletas. E aí eu falei assim, ó, depois que a gente entregar essa carga, pelo amor de Deus, a gente conversa. Faltando acho que uns 10 quilômetros para me chegar onde entregar com o caminhão. Isso o caminhão parou. É meio que doideira, né? Meio que doideira. E aí o caminhão parou e eu, Teresina quente, menino, ia lá no meio da estrada, quase derretendo. Aí eu consegui um carro lá de um amigo, do rapaz que me fez o frete, arrastamos o caminhão, botamos lá num local seguro, isso era já umas 16 horas da tarde. E eu fui pro hotel. Lá no hotel fiz um lanche e apaguei. Sim. Cansado. E aí acordei já lá de noite um pouco, aí faço uns filhos, mas fui refletindo, tudo eu vou refletindo como é que tá sendo o meu dia. Sim. No outro dia eu consegui descarregar a carga e tal e vim embora. E o caminhão veio dando prego em Caxias. Chegou Caxias, o caminhão não queria mandar de jeito nenhum. Isso já Voltando, no outro dia. Aí encontrei uns caminhoneiros. Os caminhoneiros me deram uma assistência, tentaram empurrar o caminhão. Aí um mexe numa coisa, outro mexe na outra, outro vai pegar uma ferramenta, outro pega uma água, outro pega uma bateria. O cara tirou a carreta dele do caminhão, tirou a carreta do cavalinho para puxar o meu caminhão. Sim. E eu sempre observo todos os detalhes. Eu falei assim, qual é a necessidade do cara fazer isso? Pô, o cara nem me conhece. A troco de quê? A troco de quê? Porque os caminhoneiros, eles são muito afetivos, né? Eles têm a necessidade de pessoas, porque eles vivem muito tempo na estrada só. E aí, o que foi? Acabou, eles botaram uma rede lá entre um caminhão e o outro, eu estacionei meu caminhão, a gente ficou lá, eles fizeram um almoço para mim, fizeram janta, a gente começou a tomar cerveja, foi pro hotel. Sim. Aí no outro dia tentei voltar de novo, quando eu fui de manhã no hotel, tentei voltar lá no caminhão, porque a gente tinha feito um paliativo para ver se funcionava, né? Que foi uma solda no radiador. E os caras já tinham o café da manhã pronto lá, e me chamaram, eu sentei, tomei café com eles e eles armaram uma rede entre um caminhão e outro, eu fiquei sentado lá. E eu, quando fui, fica mais um pouquinho, almoço. Eu almocei, peguei o ônibus e vim embora. E aí eu peguei o ônibus 7 horas peguei o ônibus 1h da tarde. E vim vindo de lá pra cá dentro do ônibus. Aí minha cabeça fica assim, refletindo, com um monte de coisa. Tá? E na hora que eu cheguei aqui no outro dia, eu fiz uma reunião com minha equipe tática, né, meus gerentes. E aí foi arriscado, né? Porque o caminhão na estrada, no prego. Sozinho. Teve uma hora que eu tava no caminhão, no prego, parei no meio da estrada, aí eu fui lá dentro do mato fazer xixi, né? Sim. E aí eu fechei a porta, fechei o caminhão, travei o caminhão com a chave dentro. Só isso. Aí eu comecei a rir, agora pronto, melhorou. No meio da estrada, sozinho, com o caminhão fechado. Mas aí eu aprendi com a vida que a gente precisa estar sempre pensando positivo, né? Pensando positivo, as coisas vão fluindo. Marcos, aprendizado de verdade nessa linha. Qual? Da viagem? Da viagem, dos erros, do problema no caminhão. A chave traz isso para o teu dia a dia empresarial? O que eu aprendi é, enquanto você não desistir, sempre haverá recurso. Então eu não desisti, eu ficava insistindo uma coisa ou outra. Aconteceu tantos problemas durante essa viagem no caminhão, mas eu nunca desisti. Eu só não trouxe o caminhão mesmo, porque um amigo meu que tem uma plataforma, ele falou assim, larga esse carro aí. Larga esse carro aí, deixa que eu vou buscar ele. E aí eu fiquei de boa, né? Na verdade, houve uma solução, né? Porque se o carro não conseguiu se eu não tivesse como trazer o carro... Tinha que ver assim. E Marcos, mudanças mentais que as pessoas atualmente bem-sucedidas fazem. Como é que você vê? Eu estava assistindo hoje em respeito a mudanças, né? Sim. Que as pessoas falam que querem evoluir de vida, evoluir nas coisas. E a evolução, ela é uma mudança. Para você poder evoluir, você precisa mudar o seu estado. Até lá no estado, quando a pessoa morre, como é o nome do atestado de óbito, tem assim, evoluiu
para óbito. O que significa? Ele mudou para óbito. Então, a evolução é uma mudança. Para você evoluir, você precisa mudar. Isso é um fato até que eu te falei, que aconteceu na minha bicicleta. Quando eu tinha uma bicicleta um pouco inferior, eu evoluí minha bicicleta, eu mudei todo o meu comportamento. Mudei meu horário de pedalar, mudei minha alimentação, comecei a fazer mais atividade física, né? E conheci pessoas diferentes, conheci pessoas melhores. E eu vou trazendo tudo isso aqui para os meus negócios. Quando você muda, você já está evoluindo. Basta mudar, você já está evoluindo. Então a pessoa assim, eu quero evoluir. Então a mudança, ela é uma descendência da evolução. Sim. Né? Para você dizer, eu quero evoluir, então quando você vai evoluir, você vai sempre mudando. Tem que mudar tudo. É que nem o nosso amigo, né? O operador, ele queria evoluir, então ele fez o que? Mudou a vida dele. Então ele já está num processo de evolução. A mudança foi boa, Roberto? Pronto, tranquilo. Boa mudança. E Marcos, eu até pensei assim, em te pedir uns 10 exemplos. Eu acho que vai ficar a teu critério. As principais razões pelas quais empreendedores falham, no teu ponto de vista. O meu ponto de vista é o principal, é a busca de conhecimento. As pessoas param no tempo, elas querem que as coisas aconteçam, mas elas não querem ler um livro, não querem assistir uma palestra, não querem fazer um network, não querem mudar o seu estado, onde está, para ir para outro local, um ambiente, não quer mudar as amizades, né? A única coisa que ele não pode mudar é a família. Sim. Muito pelo contrário. Mas alguns mudam. Muda, né? E a maioria não dá certo. Principalmente artista. Artista muda rapidamente. Muda. Eu não... Mas de certo modo, já para pensar que como empreendedor também tu é um artista? Não deixa de ser um artista. Né? Deixa de ser um artista, né? Na verdade, só não é popular, né? Enquanto eles. Sim, depende. Né? Eu vejo assim, tu és um artista do meio empreendedor. Mas, como eu falei anteriormente, tu tens o teu escritório, você tem duas opções. Ou se isolar, ou participar. Eu conheço empresários que você não sabe se ele é o proprietário, se ele é funcionário, se ele é cliente. Porque ele se envolve. Ele se envolve com os clientes, ele se envolve com os funcionários e fica interessante. Ele não mistura, mas ele está ali, sabe, o cara... Eu conheço vários, mas eu posso até dizer alguns, mas o cara está ali no meio, ele está coletando informações, ele escuta o vendedor tratando com o cliente, ele escuta o cliente tratando com o vendedor. E o que eu percebo, principalmente na área de venda, a gente não escuta o cliente. A maioria absoluta dos empreendedores, da equipe de venda, dos colaboradores, eles não escutam o cliente. Eles não buscam, como é que eu digo, saber qual é o teu problema para que eu possa resolver. Aí eu chamo isso de empurro venda terapia. Sabe? Eu quero te vender esse celular e fim de papo. Eu nem sei se tu precisa de um celular. Por isso que eu te fiz essa pergunta em relação a essa questão. Como é que tu define do teu ponto de vista? Olha, Carlos, essa sua pergunta, ela depende muito da posição que o empresário está. Porque o que acontece hoje em dia? Os clientes, eles estão muito ousados. Você vai, ele vai para comprar na sua empresa, ele quer tudo que tu possa oferecer e um pouco mais. Sim. Você dá desconto, você dá entrega rápida, e os caras ficam ali insistindo para economizar 50, 10 reais, dá um desconto, aquela coisa toda e tal. E eles te cansam, o empresário cansa. Então, às vezes, eu não trato mais diretamente com o cliente, não é porque eu não quero, justamente por conta desse aproveitamento do cliente. Eles olham, o cara tem uma empresa grande, o cara tem vários negócios, o cara tem caminhões e tal, aí eles chegam aqui, eles querem falar diretamente comigo. Sim. Quando é amigo, eu vou lá e converso. Aí o cara, rapaz, o negócio aí faz um desconto pra mim e tal. Aí tu fala assim, é R$1.000. Aí ele fala, faz por 500. Faz por 500. Eu acho assim que, nesse caso, confunde, né? Confunde. Então, por isso que a gente tem que fazer? Evitar o contato direto. Eu estou te falando isso na minha posição de empreendedor, de empresário já. Sim. Eu tenho uma equipe,
eu tenho 2 gerentes e tenho as pessoas operacionais. Para alguma coisa chegar até mim, tem que passar pelos meus 2 gerentes que são treinados constantemente. Eu acredito que de 2 em 2 dias a gente faz uma reunião. Se a gente não faz uma reunião, mas eu estou conversando e passando informações todo o tempo para eles. Para quando o problema chegar, ou o cliente passar pelas vendedoras, elas não conseguem atender tanto a pessoa da venda como as pessoas do transporte, e eles passam para eles. A função deles é resolver o problema. Quando não está na alçada deles, chega até a mim. E temos também que ver que você precisa delegar funções, né? Preciso delegar funções e preciso mexer com a montanha, né? Porque se eu for mexer com as pedrinhas, eu não consigo nem chegar nas montanhas. Eu vejo assim, se você tem uma grande empresa, você tem a equipe de venda, você tem um zelador, você tem a pessoa que serve o café, você tem um gerente, tem um diretor, não há necessidade de eu tratar com o dono. Se você passar por cima de todo esse pessoal, ele vai dizer assim, o que esse meu pessoal está fazendo? Eu tenho um diretor, eu tenho um gerente, eu tenho uma equipe de venda, eu tenho o pessoal da limpeza, por que vem falar até mim? Aí, isso é um caso muito delicado, principalmente em relação à parte de vendas. Até o meu irmão ficou zangado comigo porque ele queria que eu atendesse ele. Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Confundiu também. Eu não posso fazer isso, porque a última vez que eu fiz isso, eu vendi um produto que já estava vendido para um amigo meu. Eu estava no meu escritório aqui em cima, meu escritório é aberto. E aí eu estou lá numa reunião, ele está lá embaixo, balançando o braço, me chamando. E aí eu educadamente saí da porta, eu fui lá e tratei ele. Vem aqui, desce aqui. Aí desci, pá, tô querendo comprar isso aqui e tal. Foi em cima, que ele conversa embaixo da loja todinha e tal, para mim não te tratar. E aí, todo mundo observando, né? Aí, quando chegou, eu fechei o negócio com ele. Eu vou fazer lá o Pix. Lá. Eu disse, faz o Pix, quer fazer. Aí, vim pra minha sala e tal. Quando eu penso que não, na hora da entrega, o produto estava vendido. E aí, a gente fez uma reunião. Então, qual foi a conclusão? Eu não posso mais fazer esse tipo de processo. Porque eu vou estar atropelando a minha equipe. Né? E eu não sei se está vendido, não sei se não está vendido. Né? Entendeu? O que eu posso fazer? Faz o Carlos, dá um desconto melhorzinho para ele. Mas, Carlos, tem que tratar diretamente com... Sim. Porque é um processo, né? É um processo. E pegando esse gancho, é o funcionário parente. Tu tens, é interessante, já teve, não aconteceu. Como é que essa questão? Varia muito, depende muito da proximidade, né? Quanto mais próximo, mais complicado de trabalhar. Porque às vezes eles não entendem, eles veem muito o lado pessoal. Entendeu? Porque é meu tio, porque é meu sobrinho, entendeu? Não pode aliviar, não quer aliviar, não entende. Né? E aí, por fato, vem mais deles que também eles aproveitam da oportunidade. Isso. Marcos, tu me chamaste a atenção, né? Sim. Às vezes porque acha que é um primo, é um sobrinho, é um tio, não pode ser chamado a atenção, você não pode tratar como se fosse um funcionário. Na verdade, ele faz parte da equipe, sim. Muitas vezes eu mandava outra pessoa falar com ele para mim não falar diretamente, entendeu? E ainda mandava explicar, isso aqui é um processo, isso aqui são regras, é uma empresa, ela tem suas regras, tem seus direitos, tem seus deveres. Né? Se não for assim, não funciona. Sim. Muita gente às vezes julga, critica, fala, condena do processo. Diz que mudou. Porque está mudando, mudança rápida, mudança radical. Mas é aquilo que eu falei, se não tiver mudança, não tem evolução. Toda mudança se faz necessária. Em todo o processo tem que ter mudança. Mudanças para melhores. No início vai ser doloroso, vai ser chato, vai ser complicado, mas depois as pessoas vão entender que se fazia necessário, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar, até na própria vida, na saúde. Sim. Depois que eu mudei o meu comportamento, que eu mudei até de bicicleta, eu tive que mudar minha alimentação, eu tive que ganhar mais força, fazer mais exercício, dormir mais cedo, diminuir um pouquinho a cerveja, porque eu estava num nível mais alto. Sim. Os caras que andam de bicicleta comigo, os caras andam de 30 a 40 km por hora. E eu comecei a andar com eles, eu ficava lá atrás. Eu falei assim, eu quero andar com aqueles caras. Aí comecei a mudar meu comportamento. Comprei uma bicicleta melhor. Eu estou andando hoje lado a lado com os caras. Lado a lado. E aí, o que aconteceu? Mudei, melhorei minha postura, melhorei minha alimentação,
melhorei minha vida, pô, meu sono. Hoje eu me sinto muito, muito bem. E criei um hobby prazeroso que me dá energia, me dá dopamina, me dá endorfina. Eu acordo 4 horas da manhã para me pedalar. 4 horas da manhã. E aí eu... Muita gente dormindo. 4 Melhor horas. sono. Hoje já desperto meu relógio. Antigamente ele me despertava, hoje eu desperto ele. Mesmo com a chuvazinha bacana. Não, o dia de chuva, o cara acorda, ele dá uma olhadinha na janela e vê como é que tá, se tá bacana e tal. Aí a esposa, não, peraí, tá chovendo. Tu vai, já quieta aí. Aí eu falei assim, bora ali, acorda, levanta. Ela disse assim, eu tô doido, eu boto o lençol na cabeça pra dormir. Mas eu já criei uma rotina, eu costumo. Aí eu pego 4 horas, levanto, aí faço minha vitamina, tomo, arrumo minhas coisas direitinho. 4h30 eu tô escorregando com a bicicleta. 5 horas eu já tô girando. Aí giro 2 horas, de 5 às 7. Sento em cima da bicicleta e só boto o pé no chão 7 horas da manhã. Mas, Marcos, sem parar. Essa constância, ela quantas vezes na semana? 13 vezes. 3 vezes. É porque no outro dia a gente cansa, né? Mas aí no outro dia, quer dizer, é o do descanso. Mas tu faz 3 vezes na semana. Regra segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado ou não? A regra é no verão, no inverno é quando abrir uma janela o cara desce com a bicicleta. Abriu uma janela, aí quando não o cara faz uma academia, aí ele vai alternando. E Marcos, no caso do empreendedorismo, do empresário, você se planeja para falhar ou falha para se planejar? Na verdade, o empresário ele tem que treinar. Tá treinando todo o tempo. Aproveitar os problemas, pegar os problemas e treinar. Quando ele vai treinando, ele vai ficando mais forte. Mais um exemplo de vida que eu tenho com a minha saúde, andando na bicicleta. Comecei com a bicicleta de R$500, comecei a treinar, evoluir. Hoje eu estou no nível de performance, né? Então, isso foi treinando. E isso se aplica para quem quer ser empresário, para quem quer ser empreendedor. É começar e treinar, pegar todos os processos, ver onde é que está mais fraco, fazer mudanças, buscando conhecimento o tempo todinho e manter aquela evolução na medida do possível, evoluir, mudar alguma coisa dentro dos processos para poder se manter no mercado. Sim. Porque a pessoa fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, ela não fica em lugar nenhum. Até porque a única coisa constante é a mudança. Né? É mudança. E você tem que caminhar, sempre caminhar, porque quando você está caminhando, você vai encontrar pessoas caminhando também. Eu tenho amigos que hoje não falam mais comigo, se zangaram, né? É porque hoje em dia, para eles estar andando comigo, eles têm que andar no mínimo a 30 km por hora, né? Na verdade, você evoluiu e talvez a galera não entendeu a mudança, né? Não entendeu a mudança. Porque eu costumo dizer que a mudança ela é necessária, mas ela é dolorosa. E nós, na verdade, o ser humano, nós temos medo da mudança, nós temos medo do amanhã. Só que o que eu aprendo? Você tem que se focar no hoje. Você tem que focar no hoje. Não é que você não pense no futuro, mas eu preciso focar no hoje, porque o amanhã, ele é incerto. Né? Eu vi acho que foi um guru, eles que focar no passado focar no futuro é ansiedade, pensar no passado é depressão. Então você tem que focar no futuro. A única coisa que nós temos é o presente. Ninguém tem futuro. Nosso futuro é uma folha em branco. Com certeza. Entendeu? Então eu vejo assim, ou você muda para melhor, o negócio vai pegar. Mas quando a gente muda, aquilo que a gente estava conversando, sempre tem um julgamento, sempre tem alguém que critica, sempre tem alguém que fala assim, rapaz, tu tá indo demais, rapaz, tu tá desacelera. Mas aquilo que eu aprendi com a vida também, né? Que tudo que te irrita, te controla. Às vezes as pessoas te irritam, mas tá te controlando. A próxima vez você já evita fazer aquilo porque você sabe que você fez demais. Isso acontece muito na internet, né? Agora, sim, quando a gente começa a botar esse podcast no ar, os haters vão estar lá do jeito que eles querem. Entendeu? E se tu falar uma coisinha ali, já vira uma... É interessante que no meio é assim que funciona, né? E quer dizer, quanto mais você faz sucesso, mais você é julgado. Mas isso é bom, porque quando você lê ou você ouve aquela informação, você já vai pegar e ter uma postura diferente. Você não vai dizer... Tô nem porque esse cara tá falando. Não quero nem saber. Você ouve, né? Aí você vai ver o que você pode consertar. Filtra. Se for bom,
Não, mas aquele sentimento fica na cabeça o tempo Até todo. porque o julgamento ele não cessa mesmo. Não, mas sempre vai ter. Se você errar, você é julgado. Se você acertar, você é julgado também. É. Então, sempre há os dois lados da moeda. Tudo que se move é um alvo, né? É, A partir do momento que você move, você já está sendo um alvo de... E é muito fácil chutar cachorro morto, né? Muito fácil. Entendeu? Marcos, com a inflação, impacta a vida da empresa, de qual setor hoje, do teu ponto de vista? A Dos inflação, empreendedores. a inflação ela impacta muito, muito, muito para a gente que é empreendedor em tudo, né? Até no financiamento, você pegar um financiamento, você fazer um financiamento para alguém, os juros do cartão de crédito, do próprio cliente que vem comprar, ele fica preocupado dos juros, então tudo afeta. Só que é uma situação, é algo que a gente não consegue mexer, né? Então o que você não consegue mexer, você não deve se importar muito. Vai adiantar o quê? Eu falar, eu vou mexer em alguma coisa, vou conseguir mudar alguma coisa, eu não consigo. Então o que a gente não consegue fazer, a gente tem que largar de mão. É tipo coisas do passado. É tipo pessoas que te devem há muito tempo, não conseguem te pagar. Se você ficar cobrando, perdendo tempo, se desgastando, cobrando aquela pessoa, tu está perdendo tempo de estar fazendo dinheiro, fazendo outras coisas para frente. Entendeu? Então tem coisas que a gente não adianta a gente se mexer e querer fazer, né? Pessoas que você não falava há muito tempo, outro detalhe. Eu não gosto daquele cara, não fala com ele, perdoa ele. Não precisa mais ter contato com a pessoa, mas perdoa. Mas não vai ficar com aquela coisa de culpa na cabeça o tempo todo, que nunca falou com aquele cara, que nunca perdoou e tal. Como eu te falei, né? Eu mudei muito a minha vida, mudei muito o meu pensamento depois que eu comecei a estudar mais. Que eu falava assim, no passado, as coisas do passado e tal, o passado ele só serve para o teu futuro quando você aproveita o que você pode corrigir. Agora que você fez as coisas do passado, não adianta mais mexer. Eu estava na oficina de bicicleta ali, e aí eu encontrei um amigo muito antigo, né? Eu conversando com ele, aí eu falei assim, poxa, se eu soubesse que era tão bom andar de bicicleta, eu não tinha parado há tanto tempos atrás e ficava só bebendo cerveja. Porque muitas das vezes eu deixo de tomar cerveja só para me andar de bicicleta. E aí eu falei assim, se eu soubesse, eu tinha andado de bicicleta há muito tempo antes, né? Carlos, ele virou para mim e falou assim, mas sua hora é agora. Então não adianta você lamentar porque não andou no passado. Se eu estou andando agora, porque minha hora para andar era agora. Pô. O passado já passou. O passado já passou. Entendeu? Então o passado ele só serve para corrigir algumas coisas do futuro, mas para ficar trazendo coisas do passado não adianta. Ou então uma experiência de vida que você tenha, uma história que você possa contar para instruir ou motivar mais alguém. Né? Agora ficar se lamentando pelas coisas que aconteceram de errado no passado não adianta. Sim. Marcos, 2024, como é que você tem caras, até porque começamos agora, né? Estamos ainda na primeira quinzena de janeiro, como é que você encara 2024 em relação a tudo, a economia, a política, o nosso momento, uma economia estável, um país que parece que nunca sai de crise. A gente muda de governo, mas a gente sempre tem algum tipo de crise. Qual é a tua expectativa? Qual é a tua missão? Como é que você vê 2024 para o empreendedor, para o empresário, até o profissional liberal? O meu 2024, eu já quis começar ele diferente. A partir da primeira hora do primeiro dia, eu decidi que ia ser diferente. Nos anos anteriores, sempre gostei de tomar minha cerveja, né? Quando era dia 1º, já estava bacana. Então começava o dia já brisar e tal, aquela coisa toda. Esse ano eu fiz diferente. Tomei minha cerveja durante o dia, fui dormir. No dia 31. Dia 31. Sim. Fui dormir, passei a virada dormindo, descansando, em paz. Acordei numa boa no dia 1º, fui pra academia com a minha esposa. Aí vivi um dia diferente do que eu vivia antes. Então eu quero que o meu 2024 seja positivamente diferente dos outros anos anteriores. Todo tempo pensando positivo. Porque eu quero consertar algumas coisas que aconteceram, né? E eu quero me organizar. Porque eu cresci muito, cresci desaceleradamente muito. Isso faz parte do processo do empresário, né? Ele cresce e se organiza, cresce e se organiza. Então eu vejo como 2024 um ano de organização.
quero organizar minha vida financeira, quero organizar meus projetos, quero organizar a minha vida com a minha família, entendeu? Eu quero me aproximar mais, eu quero fazer tudo que eu não fiz nos períodos anteriores. E aí eu já tenho um plano de ação da minha vida pessoal em 2024. O que eu quero alcançar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que consertar, o que eu preciso resgatar, né? E por mais que tenha um cenário político complicado, que eu assisto muito pouco política, muito pouco. Eu vejo alguma coisa assim, alguma informação no celular que passa aqui, mas assim, para centralizar, eu ouvir alguém, algumas coisas falando assim, eu ouço muito pouco, porque isso ali te consome, tu perde tuas energias, podendo estar com energias em outras situações, né? Mas a gente não deixa de saber o que está acontecendo. Sim. Mas se a gente for a fundo mesmo, a gente se cansa, e os caras não sabem nem que a gente existe. O que eu achei interessante desse teu comentário aí foi algo, até, de certo modo, até me surpreendeu. Muitas pessoas, gente até que eu conheço, às vezes faz esse tipo de mudança, de certo ponto, de certo modo até radical, às vezes num leito, no hospital, Sim. ou mesmo quebra financeiramente, e aí passa meio que um filmezinho na cabeça, aí eu vou mudar, eu mudei. E no teu caso, tu és um cara novo ainda, não precisou passar por certas coisas para estar com essa ideia hoje. Então isso é interessante, é diferente. Eu sempre fiz minhas atividades, né? Um bom tempo faço atividade física, não constantemente, mas foi gradualmente. O pedal, né, também mudou bastante, eu já venho mudando há muito tempo. Não por estar com algum problema de saúde, eu senti algum problema de saúde, não, Sim. porque o esporte ele tem que estar consequente na nossa vida para a gente poder ter energias, para a gente poder lidar com os negócios. Então, eu percebi muito importante que quando você tem uma boa saúde, qualquer coisa você consegue desenvolver na sua vida. Se você pode ter um monte de problema, um monte de coisa para resolver, mas se você tiver uma vida, se você tiver uma saúde, você consegue sair, consegue resolver, você não se entrega, não se interna. E enquanto você estiver caminhando, sempre vai haver recursos, sempre vai haver recursos. Então, essa mudança, ela começou aos poucos, né? E hoje eu estou mudando mais ainda e eu quero agora passar essas informações, esses conhecimentos para as pessoas que estão ao meu redor, para a gente poder fazer mais atividade física, treinar mais, para poder ter uma boa memória, ter uma boa mente. Sim. Produzir bastante dopamina, endorfina, que é o hormônio da alegria, né? Certo. Às vezes eu termino de pedalar e eu faço 80 km por hora, quando eu entro dentro do carro eu começo a rir sozinho. Excesso de Não é doideira, dopamina. não. Não, é excesso de dopamina. Tipo, o cara realizaram assim, cansaram, assim, respirando fundo, mas A rindo. adrenalina tá lá em cima. Vou em casa, tomo banho, como aquele ovo com cuscuz, desço pra cá, cheio de chamo o outro, bora fazer assim, bora fazer assado e tal. Porque o que acontece? Como eu acordo 4 horas da manhã, a cabeça da gente não tá limpa. Quando tu vai dormir, tu fica pensando um monte de coisa antes de dormir, por conta do teu dia, né? Quando tu dorme, tu já vira uma página da tua vida. Sim. Quando chega no outro dia, a cabeça está limpa. E aí tu começa a pensar e a criar algumas coisas novas. Por quê? Porque tá todo mundo dormindo. Ninguém tá te incomodando, ninguém não tá fazendo zoada, não tem nada, todo mundo dormindo. Eu rodo naquela litorânea ali, ó, sem zoada nenhuma. E aí a gente começa a ter ideias. Mas essa rotina de 4 horas da manhã, ela é diária? De segunda a segunda ou não? Diária. De 4 horas? Diária. Só tem um dia, às vezes, na semana que eu não consigo levantar mais cedo. Que é o meu dia de descanso. Aí eu estendo um pouco mais. Sim. Mas eu já tô bem acostumado com a hora para esse horário de 4 horas, tu tem 6 horas de sono ou mais? Isso, aí como eu acordo 4 horas, quando dá de 8 horas até as 9 eu já estou me recolhendo. Porque como o meu organismo ele acostumou a dormir pouco, eu durmo entre 6 e 7 horas. 6 horas por noite. Que hoje em dia é o suficiente, 6 horas de noite você é o suficiente para você se recuperar. Mas Quer dizer, pra mim, né? Porque tem gente que às vezes tem que dormir 10 horas para poder recuperar no outro dia. Tem gente que dorme 11 e não recupera. Não recupera. Mas nesse caso, tipo que 10 horas da noite tá dormindo já. 10 horas da noite eu já tô dormindo já. Tô dormindo já 10 horas.
show de bola. Começa a escorregar lá para 9h30, eu vou... Aí já 10 Mas, horas. Marcos, Porque eu marco meu sono. vem o sono ou virou aquela obrigação? Tu já sente sono nesse horário ou não? Eu tenho que deitar e fim de papo. Meu corpo pede, que meu corpo manda. Sim. Minha cabeça diz assim, fica mais um pouquinho, porque quanto mais tempo eu ficar, mais eu consigo dormir, né? Mais tarde eu dormir, mais cedo acordar, mais eu durmo. Mas no ambiente totalmente escuro. Totalmente escuro. É recomendado pelos segundos totalmente os psicólogos, escuro. a gente tem que, quanto mais escuro o ambiente, até porque para se dormir, eles discordam que quarto é lugar de televisão, de fazer acontecer, né? Tem pessoas que eu também vejo por esse lado. Tela, eu acho que a tela, tipo, eu acho que 3 horas antes de dormir eu já não estou mais em tela de celular. Sim. Então, isso tipo turbina, ou seja, fica meio que muito ansioso, fica muito... eu vejo assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas se você não souber usar... ela prejudica. Eu tirei a televisão do meu quarto, antigamente eu usava a televisão no quarto, ficava deitado assistindo televisão até dormir. Aí não achando que seria o correto, né? Aí eu tirei a televisão do quarto, a mulher, rapaz, tu é doido, tira a televisão do quarto. Aí reclamou, porque foi uma mudança, né? Tinha televisão, agora tá tudo bacana, a gente assiste televisão lá na sala, e aí chega um momento, eu vou pro quarto, desligo tudo, fico deitadinho lá, e fico só esperando o sono vir buscar, ele durmo que é um anjo. Beleza. Anjinho. Marcos, acho que tá bom, Roberto? O tempo? Quantas horas? 47. Pronto, tranquilo. Eu vejo assim, isso aí foi um bate-papo aqui com o nosso amigo Marcos, né? Como eu já falei no início, um empreendedor visionário, um cara que tem uma cabeça além talvez até do tempo, e no segmento dele bem interessante. Não é muito disputado ainda, né? Ainda não. A concorrência não é tão porque dá trabalho. contra os móveis convencionais. É porque dá trabalho, né? Não, dá trabalho. Porque dá trabalho a pessoa não quer. Mas o que dá trabalho é dá dinheiro, né? Bem bacana. Gente, então é isso aí. Nós estamos aqui de volta, mais uma vez, de volta, para fazer algo diferente, que era para ser o podcast do Live Podcast, mas por motivos técnicos que não vamos tratar agora, não foi possível. Mas fique colado com a gente, nos curta no YouTube, tá? Dê seu like, dê sua sugestão e fique conosco, beleza? Marcos, obrigado e até a próxima.